Gangsters no pós-Primeira Guerra Mundial? Atendendo a pedidos, Peaky Blinders. Sem spoilers. Bom, Peaky Blinders cresceu em popularidade aí, acho que de um ano pra cá, e é engraçado porque é uma série de 2013, que traz aí como seu criador e como seu showrunner um cara de peso, que é o Steven Knight, que, pra quem não sabe, é o roteirista do Eastern Promises do Cronenberg, né, que aqui saiu como Senhores do Crime. Isso. Ou seja, é uma coisa pra você olhar, você ouve falar, você já vai atrás, né, já quer saber sobre o que é. É uma produção da BBC, né, então você já... É um outro degrau, né? Série inglesa é outra parada. O elenco também é um fator absolutamente chamativo, né? Conta com dois dos favoritos de ninguém menos que Christopher Nolan, né? O Cillian Murphy e o Tom Hardy. O Tom Hardy não regular, mas é uma participação especial. Sempre interessante, né? Exato. E o Sam Neill, né, cara? Que exatamente. Também sempre, apesar de tudo o que ele faz, né? Sempre que ele aparece é um degrau diferente. Cara, pra nós que gostamos de boas reconstituições históricas, o Peaky Blinders, ele dá gosto, né, cara? Bom, vamos partir pra sinopse antes da gente cometer aquele frequente equívoco, né, de falar sobre. Peaky Blinders conta a história de uma família, a família Shelby, que é uma família de gangsters do pós-Primeira Guerra Mundial. Dois irmãos que comandam a gangue chamada Peaky Blinders, daí o nome da série, o Arthur e o Tommy, são dois ex-soldados do exército britânico que lutaram na Primeira Guerra Mundial e que ficaram, assim, bastante bagunçados, para dizer o mínimo, por conta do que eles viram ali. E quando eles retornam da Primeira Guerra, eles passam a conduzir um negócio relacionado à máfia britânica do período, na cidade de Birmingham, relacionado ali... Não, no bairro. É que pra nós é difícil, assim, é uma outra divisão, né? Sim. Mas assim, é uma espécie de subdistrito, né, que eles falam, de Birmingham, que é um distrito desde aquela época. Na verdade, assim, Birmingham já era um distrito completamente fodido desde as revoluções industriais, quando ele se tornou um polo industrial. E assim, embora ele gerasse muita riqueza, era um lugar horrível para se viver, né, cara? São ruas sujas, cheias de gente pobre que vão lá tentar a vida. É um polo industrial, mas também é um polo minerador, né? Tem muitas minas de carvão ali em volta. Assim, é uma cidade... É um cenário perfeito para um drama de época. É uma cidade suja, cheia de gente rica, mas também de pobre, cheia de máfia, mas cheia de intrigas políticas também. Cara, é um prato cheio, né? Exatamente. E assim, os Peaky Blinders, eles vão começar exatamente explorando essa pobreza inerente ao local onde eles vivem, né? Que é a questão das apostas, né? Isso é uma coisa que, é claro, um lugar desse é um mercado fértil para isso. Então eles começam investindo aí arranjando, né, resultados em corridas de cavalo e tal. E a série, ela segue aquele negócio que é difícil as pessoas não pararem, não acompanharem, né? Porque o negócio do gangster que começa pequenininho e vai subindo, parece um lugar comum. Talvez, assim, a embalagem seja. Mas eu acho que o Peaky Blinders, não é uma série perfeita, vamos deixar isso claro, tá bem longe de ser um Sopranos, mas eu acho que o Tom, ele é um personagem muito interessante, e isso ele já te ganha na primeira temporada. Sim, são temporadas curtas, são 6 episódios por temporada. E eu acho que o Tommy, justamente por causa desse passado dele na Primeira Guerra Mundial, que é o que me capturou na série, assim, além da reconstituição de época, mas porque eu vou prestar atenção nesse personagem. Ele me lembra muito, ou pelo menos me lembrou muito na primeira temporada, o personagem do John Cassavetes em O Assassinos do Don Siegel. Okay. Porque era um cara que ele voltou... Não tinha a ver com guerra, o Cassavetes do Don Siegel, mas o Tommy, pra mim, ele voltou da Primeira Guerra já morto. E isso faz uma grandíssima diferença no comportamento dele ao longo, na escalada dele ali no comando da gangue, né? Ele e o irmão, né? Sim. O Arthur também. Esse ano nós lemos, ano passado, né, agora 2018, eu acho que você leu também aquele Black Dog do Dave McKean. Não. O Black Dog foi um quadrinho que foi publicado por aqui pelo Dave McKean, famoso capista do Sandman, do Neil Gaiman, que conta a história do Paul Nash, que foi um soldado que lutou na Primeira Guerra, também como artista de guerra. Ele pintava as coisas que ele via, e são imagens extremamente perturbadoras, né? O quadrinho inteiro, a reconstrução que o McKean faz das ideias, das imagens do Paul Nash, são extremamente perturbadoras. Depois que eu li esse quadrinho, eu passei a relacionar um pouco com o Peaky Blinders,
porque você passa a ter uma ideia mais visceral do que o Tommy e o Arthur sentem por terem participado desse período de conflito. Eu acho que essa análise que você fez, ela está completamente certa. O Tommy e o Arthur, embora a gente não veja muito deles durante ou antes da Primeira Guerra, é nítido, é bastante claro para o espectador que eles são duas pessoas completamente diferentes antes e depois da guerra. E a maneira como eles se relacionam com aquele ambiente moralmente podre, desumano, tão visceral, porque eu acho que existe esse contraste. Para eles, tudo aquilo que eles veem na Birmingham pós da guerra sequer se compara àquilo que eles viram durante a guerra, na participação deles durante a guerra. Então eles têm aquela moral bastante utilitária, né, típica de gangsters. Fala, olha, a gente faz o que a gente tem que fazer para proteger a nossa família, para gerar dinheiro. Se nós pudéssemos fazer outra coisa, nós faríamos. Nós fazemos isso porque é o que nos sustenta. Inclusive, um dos motes da série, que faz com que muita gente equivocadamente relacione a figura do Tommy com a do Michael Corleone, é a intenção de trazer os negócios da família para a legalidade. Só que assim, eu digo equivocadamente porque os fins, assim, vou fazer uma paráfrase aqui, os fins são bastante distintos dos meios de cada um dos personagens, né? A maneira como o Tommy conduz as coisas é bastante diferente da maneira como o Michael Corleone conduz, porque eu acho o Tommy um personagem, não tô dizendo assim, comparação de qualidade de roteiro, mas eu acho o Tommy um personagem mais inteligente, frio, ele é mais calculista. O Arthur tá muito mais próximo em termos de explosão, assim, de temperamento do Michael do que o Tommy. Mas assim, o Arthur também é muito mais perturbado. Ele é um cara que resolve tudo na base da porrada, na base do tiro, que não é o perfil do Michael Corleone. Então, realmente, a comparação não se aplica aqui. Não é porque são gangsters que uma coisa tem a ver com a outra. Antes da gente entrar nos defeitos em si, porque conforme eu falei, não é uma série perfeita, a gente tem que comentar aí por cima aí as coisas onde ela dá uma patinada. Mas falando ainda, insistindo ainda nos méritos, né, que é o que me faz continuar assistindo a série, que já tem uma 5ª temporada confirmada que vai estrear aí em algum momento de 2019. Diferente de algumas bobagens assim, me perdoem os fãs da Marvel na Netflix, né, tipo Punisher, né, que fala a destreza, como é que se diz, a casca grossice do cara, ela tá mais nas falas do que no próprio comportamento do cara, né? Tem muitas habilidades de personagens, e isso não é um problema só da Marvel na Netflix, é um problema, assim, de um monte de séries que tem por aí. As coisas são dadas na fala, né? E o audiovisual mesmo, o recurso não é explorado. Eu acho que o Peaky Blinders, conforme a gente falou dos traumas de guerra, nos flashbacks ele é muito eficiente nessa questão, até porque o Tom era um tuneleiro, né? Ele trabalhava cavando túneis, e ele tem um trauma muito forte, muito contundente dentro dessa atividade no meio da guerra, né? Então é difícil você naquele momento não simpatizar com o personagem, né? Não torcer por ele, né? Tocou num ponto que eu acho interessante agora. Um dos grandes méritos da série pra mim é a dinâmica entre o Tommy e o Inspetor Campbell, né? O personagem do Sam Neill, porque o Tommy, ele é claramente uma pessoa inescrupulosa. Ele faz o que é necessário para atingir os objetivos dele, e o Inspetor Campbell é um cara que está do lado da justiça. Inclusive, a história toda começa quando o Tommy põe as mãos num carregamento potencialmente muito perigoso, algo assim que muda a balança de poder no local. O Inspetor Campbell é mandado por ninguém menos que Winston Churchill para resolver essa situação. Então assim, você vê o tamanho da pica que eles têm na mão. Então você pensa assim, porra, o Tommy é um cara casca grossa mesmo, e o Inspetor Campbell é o herói que vai tentar resolver essa situação. Só que existe uma construção de personagens no roteiro em que você tem noção dos traumas, do que fez o Tommy ser o Tommy, e existe sim uma certa empatia pelo que ele sofreu. Enquanto o Inspetor Campbell, apesar de estar do lado certo da lei, do lado certo da justiça, ele também é um sujeito tão contundente, às vezes tão grosso. Não é que ele não é um personagem inteligente, ele é um personagem inteligente, só que assim, ele está convicto do que ele faz. E a gente não tem o mesmo tipo de construção de empatia com ele que a gente tem com o Tommy. Então, em muitos momentos, você se vê torcendo para que o Tommy
consiga se livrar do Inspetor Campbell. Não que ele seja um vilão ou qualquer coisa parecida, porque acho que a série consegue fugir esse maniqueísmo bobo, né? São personagens, assim, multidimensionais. Sim, existe uma simpatia pelo Tommy e existe uma certa torcida contra o Inspetor Campbell, apesar da justiça das ações dele. Mas o Campbell, ele tem aquele detalhe, né, que o humaniza demais, que é a relação dele com a Gracie, né? Sim. Isso é uma coisa que faz uma diferença enorme. Eu acho que, colocado isso na mesa, né, a gente já deu o contexto e tal, a gente pode falar do quase chegar naquilo que realmente incomoda, né? Eu consigo tolerar vários aspectos mais folhetinescos da série, como no caso, sabe? A pessoa que não deveria se apaixonar pela outra pessoa, sabe? Aqui rola uma paixão proibida, que não sei o que lá, que vira um negócio tórrido e não sei o que lá. Ok. A partir do momento que eu vejo aqueles caras andando em câmera lenta, ao som de música moderna, até Arctic Monkeys entra no meio, né? Quase caindo num exagero à la Guy Ritchie, mas não caindo, deixando aquilo ali na sutileza. Mas quando eu vejo os caras andando daquele jeito, eu percebo, olha, isso não é pra ser 100% tapa na cara realista. Então, eu vou relevar esses aspectos mais folhetinescos. Graças à construção visual da série, eu consigo relevar esse tipo de coisa. E, aliás, vou te falar, uma das coisas que me chamou muita atenção na primeira temporada, fora esse aspecto aí da câmera lenta e tal, é o campo e contracampo, porque como ela depende muito de interação entre personagens pra gente entender o contexto, tem muito diálogo, a forma como eles fizeram o campo e contracampo, pelo menos na primeira temporada, não sei se eu acabei acostumando depois e não prestei mais muita atenção, mas enfim, a forma como isso é colocado na primeira temporada, eu acho que dá um dinamismo, assim, fora de série pra ela, né? Em coisas banais, em interações banais, não tem muito sangue, não tem muita ação. Mas o fato de você ver dois personagens conversando, ele te chama a atenção pela habilidade, né, do diretor. Não, eu acho que existe sim uma identidade de linguagem narrativa que é bastante notável. Chegando na quarta temporada, acho que sim, acho que a gente se acostuma com a linguagem da série e esses méritos eles passam a se diluir e inclusive a gente começa a prestar mais atenção nas forçadas de roteiro que ela vai se conduzindo e isso pesa porque, como você bem disse, são temporadas curtas, né, de 6 episódios, você já encurta a temporada para você potencializar o máximo de conteúdo e você começa a apelar para esses recursos de roteiro, destino, conduzir personagens para certas direções que são um pouco incoerentes ou pelo menos denotar certas mudanças de personalidade e atitude que parecem um pouco forçadas porque a gente vê na narrativa, isso pesa, principalmente quando você vai chegando já no final da quarta temporada, é um pouco preocupante porque não dá pra sustentar, por exemplo, não sei se eles vão querer fazer 6, 7 temporadas como parece que eles querem fazer, não dá pra sustentar tantas temporadas só com as qualidades visuais, linguagem narrativa, os atores, os excelentes, apesar dos excelentes atores, eu acho a reconstituição, eu sou particularmente chato com isso, eu acho a reconstituição histórica bastante interessante. Você vê assim inserções de elementos digitais, mas bastante orgânicos, os sets são totalmente construídos, assim, uma reconstituição que beira a perfeição, só que é muito bonito durante 1, 2 temporadas. 7 já começa a pesar um pouco. Não, eu acho que é óbvio que nós não falaremos quais personagens vão bater as botas, né? Mas da primeira pra segunda temporada eu já comecei a sentir, falei, caramba, como que esse cara morreu assim, né? Parecia que eles não sabiam pra onde levar aquele personagem, pumba, joga ele fora. E isso aconteceu mais de uma vez ao longo dessas 4 temporadas, né? E isso é um negócio que me incomoda bastante, cara. Sinceramente, e sem falar que essas mortes elas não têm consequências assim imediatas, diretas, né? Então soa realmente mesmo como um beco sem saída que o cara jogou um Deus Ex Machina ali e que se dane, né? Mas ainda assim, cara, vamos falar, graças à Netflix, essa série ela tá atingindo assim um público bem maior. Eu acho que não é à toa que um personagem tipo como Tommy Shelby acaba parando num canal tipo Metaforando, né? Falando sobre a linguagem corporal do personagem. Ou outros casos como, por exemplo, veja lições de liderança com Tommy Shelby, cara.
Isso assim, não acontece do nada, né? A série tem que ter algumas qualidades para que isso aconteça. Ninguém vai te falar, por exemplo, aprenda estratégia militar com o Punisher, né? Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então a série, ela tem, apesar desses tropeços, ela tem muito valor, e se você não viu, cara, putz, vai atrás mesmo que você não vai perder seu tempo. Com tanta coisa ruim que tem na Netflix para ver, né? Pelo menos essa aí se sustenta. Bom, e para encerrar aqui a nossa fala sobre Peaky Blinders, só uma breve curiosidade histórica. A gangue Peaky Blinders de fato existiu, mas bastante diferente do que a gente vê na série, né? Ela se passa bastante antes, quase 30 anos antes. Foi uma gangue que surgiu na mesma região, na Inglaterra, mais ou menos ali na década de 90 do século XIX, ali os anos 1890, e que era liderada por um personagem que aparece na série, mas em outra posição, que é o Billy Kimber. A gangue Peaky Blinders foi liderada por um sujeito chamado Billy Kimber, mas em situações bastante diferentes, porque o Billy Kimber original, assim como a gangue Peaky Blinders original, era um bando de picaretas, batedores de carteira, assim, como é que fala? Thugs, né? Aqueles... Punguista, exatamente. Sim, brutamontes, que aterrorizaram ali a região e que foram aos poucos ganhando fama por causa da violência, mas nunca chegaram ao patamar da família Shelby dos Peaky Blinders fictícios. O nome Peaky Blinders tem duas interpretações que eu achei interessante. Uma é que eles, durante as brigas, usavam lâminas de barbear para cortar a testa dos caras, dos seus adversários, e fazer o sangue escorrer e deixar eles temporariamente cegos. Mas existe uma outra versão que diz que isso talvez não fosse possível porque lâmina de barbear era caro para se usar, e que eles usavam, na verdade, chapéus pontudos típicos da época, e daí o nome Peaky Blinders. Qual é a verdade? Faço a menor ideia. Isso importa para a série? Nem um pouco. E acho que isso é o bastante pra gente. Na verdade, as lâminas, o uso das lâminas importa bastante pra série, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre Peaky Blinders. Acesse nosso site formigaelétrica.com.br, procura a gente no Facebook, no Twitter, manda um e-mail pra gente na tela @formigaelétrica.com.br. Se você ainda não é um inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora, clica aí em inscrever-se, ative o ícone do sino para ser notificado a cada novo vídeo. E é isso, a gente volta daqui a uma semana. Falou!